Vamos lá, meu povo, vamos lá. Quando eu falo dessa atividade, eu falo sobre quantas questões ao todo? 11 questões? Nossa, poderoso, né? Vamos ver o seguinte. Eu sei que vocês estão quase indo para casa, eu sei disso. Então vamos corrigir isso aqui numa boa, devagar. Por quê? Essa correção aqui é a revisão para vocês fazerem já a primeira avaliação do nosso terceiro bimestre, tá? Então essa atividade ela vai servir como base para vocês aí tentarem angariar uma nota legal no segundo bimestre. Tudo bem? Primeira questão. Lê para mim a primeira questão. Lê para mim, meu parceiro, você, por favor. A questão, não a resposta. Meus amigos, a pergunta dele serve para qualquer disciplina, para qualquer pessoa, para qualquer cidadão, para qualquer ser humano. Nós hoje vivemos em organizações políticas chamadas países. Vocês sabem que na Europa medieval, por exemplo, não existia a noção de país. Se eu fosse na Europa na Idade Média e perguntasse, escuta, que país você nasceu? País? O que é isso? É de comer? As pessoas viviam dentro de feudos, então você não tinha noção de país. O Estado moderno que nós conhecemos, ele é uma invenção historicamente recente. E se você pegar o mapa do mundo, praticamente todo mundo está dividido em quê? Estados-nações. Tudo bem até aqui? Eu falo como brasileiro. Você tem o mexicano, você tem o argentino, você tem o inglês. Tudo bem até aqui? É claro que para estudar um país, isso requer um arcabouço complexo de informações. Para você entender a dinâmica de um país, não tem como você ler um textinho de 5 linhas e falar assim, agora eu sei tudo sobre o país. Não tem como você entrevistar uma pessoa e falar, essa pessoa vai me passar todas as informações de um país. Não dá. Um país, meus amigos, é uma multiplicidade de realidades diferentes. O Brasil, que é para mim, pode não ser um país para você. Uma coisa é você, por exemplo, entrevistar o professor Edivan, que dá lá no Capão Redondo e no Jardim Ângela, e mora aqui na região. Outra coisa, por exemplo, você entrevistar um professor que dá lá no Mackenzie, que mora na Rua Augusta. Temos o mesmo RG, falamos a mesma língua, mas nós vivemos realidades iguais? É evidente que não. Sua mãe mora aqui no Ângela. Pegue, por exemplo, uma mulher, uma dona de casa, que mora num condomínio fechado de Higienópolis. As preocupações são as mesmas? Não são as mesmas. Não é que a sua mãe e a outra é melhor ou pior, não é isso. Não estou estabelecendo hierarquia, estou dizendo que são realidades diferentes. Então, entender um país é muito complicado. E aí eu pergunto para vocês, se eu tenho vontade de entender um país, a sua história, a sua cultura, a sua sociedade, e eu estou dando já a resposta da segunda questão, como é que eu faço para construir esse conhecimento? Responde essa pergunta para mim, por gentileza. O senhor é? Vendo pensadores e referências no qual estudar em país. Fala alto que eu sei que você vai falar mais alto que isso. Você está certo, sua resposta está certa. Vendo os pensadores e referências no qual estudar um país. Meus amigos, é isso. Você sempre vai buscar o quê? Pensadores de referência. Pessoas que entregaram anos, estudo, pesquisa para entender a realidade de um país. Então, e assim, eu perguntei em relação ao país. De repente você quer saber a história de um esporte. Você vai estudar também o quê? Os pensadores, os escritores, referências naquele esporte, não é isso? Então, para construir conhecimento sobre um país, qual é o caminho mais adequado? É você buscar pensadores de referência sobre esse país. Quando eu digo isso, quer dizer que você não deve, então, ouvir as pessoas simples, é isso? Todo conhecimento é válido, mas para você pautar o seu conhecimento, é bom ter esses pensadores de referência. Tudo bem até aqui, gente? É necessário que eu escreva na lousa? Não. É a resposta que eu mais queria ouvir de vocês. Não. Podemos adiantar para a segunda? Eu ia pedir para você ler a segunda, mas você deve ser um gênio, um prodígio. Leia a segunda. Estou calmo. Já não está. Um pouquinho nervoso, talvez. Quais aspectos do país podem ser estudados para melhor compreender?
Olha só, eu quero entender um país, no caso o Brasil. O que eu tenho que estudar no Brasil para me formar um conhecimento mais plural, mais amplo e profundo? Quais aspectos de um país a gente pode estudar, gente? Política, ótimo. Cultura, sociedade, economia. Mais algum? Contexto histórico, valores humanos. Valores, tudo bem. Contexto histórico. Você vai estudar vários aspectos estruturantes, não é isso? Você vai estudar economia, você vai estudar política, você vai estudar história, você vai estudar o aparato cultural desse país. Então, esses são pilares de conhecimento. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Vocês sabem que esses campos, eles são tão amplos que às vezes uma pessoa sozinha, ela não tem condições de estudar tudo. Eu sou um historiador. Eu quero escrever um livro sobre a história do Brasil. Eu apenas ter conhecimento político bom é o suficiente? Eu tenho que ter conhecimento conhecimento político, econômico, social, cultural. E às vezes o que o historiador ele faz para tentar escrever um livro melhor ainda? Ele não escreve sozinho. Ele recorre a especialistas. Mano, eu vou escrever um livro, vou fazer aqui a parte cultural. Meu, tem como você fazer a parte, você é economista, tem como você somar comigo na parte da economia, tem como você somar comigo na parte cultural, porque você é um especialista. Deu para entender o que eu estou falando, gente? Então você pode ver, quando você lê um livro, por exemplo, de Florestan Fernandes, vai na nota de rodapé. Quando ele comenta alguns assuntos, ele mostra os livros que ele leu para chegar àquela conclusão. E você vê que são livros de especialistas diferentes dele. Então você recorre a especialistas diferentes. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Podemos avançar, senhores? Podemos? Sim. Leia para mim a próxima, minha linda. De alto, mulher. Em termos de vitalidade, qual o contexto mundial do início do século XX? É 20. Século 20, a partir do ano de 1901 até o ano 2000. 100 anos. Eu nasci no século 20, porque eu nasci antes de 2001. Você, filha, em que você nasceu? 2006. Você é uma filha do século 21. Eu sou um refúgio, eu sou um retardatário do século 20, né? Eu sou aqueles que as pessoas hoje em dia começam a chamar de velhos, não é isso? Sou eu. Quem vai responder isso pra mim? Eu quero que aquela menina ali, eu não sei o nome dela, como é seu nome? Como? Ana Paula, qual o contexto mundial aí no início do século XX? O que o mundo estava vivenciando? Vocês estão ouvindo? Estamos tendo dificuldade em ouvir? Desenrola? É a quarta, gente? Alguém pode ler para mim, por gentileza, a questão? Sociedade Qual o contexto mundial? Qual a sua resposta, filho? Sociedade industrial, direito se consolidando, nova forma de pensar. Ele foi em cima dos 3 pontos que eu mais queria. O mundo no início do século XX era um mundo industrializado, onde as noções de direito estavam se cristalizando, não é isso? O mundo também vivia uma espécie de boom em termos tecnológicos, científicos. Só faltou um elemento na sua resposta. Tudo isso muito ligado ao continente europeu. A Europa ainda se colocava como uma espécie de farol do mundo, com todos os preconceitos que isso demanda. Tudo bem? Vamos recapitular. O mundo vivia a consolidação da questão dos direitos. Era um mundo industrializado. Era um mundo aí que ainda dialogava muito com o boom tecnológico e científico. Tudo isso ancorado na figura da Europa. É necessário que eu coloque isso na lousa? Não. Hã? Europeu, o famoso eurocentrismo. O que é o eurocentrismo, meu jovem? O que é eurocentrismo, filho? É quando a Europa se coloca como centro do mundo. Exatamente, muito bem. Você ouviu, Paz? Então se liga, tá? É a quarta questão agora? Agora sim a quarta questão. Você pode ler para mim? Em termos de mentalidade,
mentalidade? Qual o contexto mundial no início do século XX? Lê de novo, desculpa. Em termos de mentalidade, qual o contexto mundial no início do século XX? Em termos de mentalidade. O que é mentalidade? São os valores que as pessoas sustentavam, não é isso? No início do século XX, qual o tipo de mentalidade que prevalecia no mundo? Sem querer, eu acabei falando antes. Uma mentalidade eurocêntrica. Uma mentalidade que ainda olhava para a Europa, em termos culturais, tecnológicos, sociais, como se a Europa fosse o centro do mundo. Tudo bem? Eu poderia colocar a questão racial, mas eu acho que em outra questão eu abordo isso aí melhor. Não abordo? Então é melhor não colocar. Tudo bem, gente? Então, qual era a mentalidade, gente, que se propagava no mundo no início do século XX? Uma mentalidade eurocêntrica, onde os valores europeus, eles se colocavam quase como se fossem incontestáveis. Tudo bem, gente? Eram referências. Tem alguém escrevendo o que eu estou falando? Muita gente. Não é necessário, eu agradeço a si mesmo. Muito gentil da sua parte. A sua preocupação com... Muito obrigado, filha. Não é uma questão de estar, é uma questão de ser gentil, né, filha? Tá certo. Ninguém está bom ou está ruim. Ou você é bom ou você é ruim. Não tem estar. Eu gosto de ver as pessoas ali juntas, né? Você leu, né, filha, agora, né? Vou pedir para o seu parceiro, Você pode falar assim, professor, eu não quero ler, estou constrangimento. Não fala, você não sabe ler, cara. E aí você depõe contra você mesmo. Lê aí, vai. É a quinta questão, filho. É a pergunta, não é a resposta não, viu, filho? Qual o contexto social e político no Brasil no início do século XX? Percebam que aqui eu já não falo de mundo. Eu comecei focando no mundo, o eurocentrismo, a industrialização, né, a confiança nos direitos humanos. Agora eu quero saber o contexto social e político do Brasil, início do século XX. Responde essa pergunta para mim, por gentileza. Você, filho. Continue. Fala tudo que tem para falar. Depois eu falo se está certo ou não. O que você acha da sua resposta? Você acha que ela está boa? Você acha que ela responde bem aquilo que eu perguntei? Meus amigos, vamos trabalhar essa resposta legal? Então, qual que era o contexto político no Brasil? O Brasil tinha acabado de mudar sua forma de governo. Ele tinha passado de uma monarquia para só que uma república oligárquica. Uma república em que pouquíssimas pessoas mandavam no Brasil. Tudo bem até aqui? O Brasil também viveu um período ali de industrialização. Só que uma industrialização regionalizada. Não em todo o Brasil, onde, filho? No Sudeste brasileiro. Não é isso? Então o Brasil era uma república oligárquica que poucas pessoas mandavam. Era um país que na região Sudeste começa a se industrializar. E o principal aspecto, um país ainda marcado por extrema pobreza. Tá, gente? Quem não colocou isso pode ter certeza disso, tá? O Brasil era um país, uma república oligárquica. Você tinha ali uma industrialização ainda meio incipiente, mas um país marcado por extrema pobreza, tá? Tudo bem, gente? Eu não expliquei para vocês aquele dia, mas é importante que eu diga. Professor, o que era pior? Ser pobre no Brasil na Primeira República ou ser pobre no Brasil hoje? A pobreza, gente, extrema, ela nunca é boa. Não dá para relativizar muito isso. Mas eu diria para vocês que naquele período a fragilidade de uma pessoa era muito maior. Por exemplo, hoje você tem várias leis que dizem assim, olha, a educação é um direito. Vocês estão aqui, não estão? Vocês são filhos de pobres, não são? Na Primeira República, por exemplo, no Brasil, não havia noção de educação pública. Então uma pessoa, ela nascia analfabeta, ela crescia analfabeta, ela morria analfabeta. Outra coisa que não existia, serviço de saúde pública.
Hoje, se você passar mal aqui, eu sei que o serviço não é bom, mas eu tenho uma rede de assistência de saúde que eu possa correr com você. Naquele período não existia isso. Deu para entender isso? Não existia, por exemplo, naquele período, leis trabalhistas, leis que protegessem os trabalhadores. Então, assim, ser pobre extremo é sempre ruim, mas naquele período a fragilidade era muito maior. Deu para entender isso? Não havia noção no Brasil de que o Estado ele deveria garantir cidadania às pessoas. Não tinha essa noção. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Você falou outros aspectos aí mais sociais, mais comportamentais, né? Por exemplo, situação da mulher na Primeira República. Como vocês acham que era? Tem um seriado, vocês são novos, vocês não vão saber, mas ele fez um papel de um coronel, um cara que mandava aquele grupo. Quem fez foi o José Wilker, que já morreu. Eu lembro de uma fala aqui do seriado que ele falava pra mulher assim, ele chegava em casa assim: mulher, vai tomar um banho, hoje eu vou lhe usar. Era bem, era aquele papo na Primeira República, né? Era uma coisa bem patriarcal. Tem a ver com o nosso próximo assunto. Tudo bem, gente? Próxima pergunta. Leia para mim, por gentileza, senhor, antes que o senhor durma, que o senhor parece que o seu olho está panguando, cara. Sexta questão. Depois da quinta, normalmente, assim a gente dialoga com a sexta. Como estava colocada a questão racial no Brasil no início do século XX? Essa questão é interessante. A questão racial no início do século XX. Entendam o seguinte: quando eu falo em 1900, eu estou falando, meus amigos, de 10 anos depois que a escravização acabou. Não esqueçam, a escravização acabou em 1888, 12 anos. Então era uma coisa absolutamente recente. Como era essa questão racial no Brasil nesse primeiro momento? Responde essa pergunta para mim, por gentileza, o senhor de azul. A questão racial no Brasil era marcada por profundas desigualdades e discriminação, apesar da abolição da escravidão em 1888. Muito bem. Só faltou um elemento. Eu lamento, eu sei que eu sou do campo. Tudo que ele falou, eu assino embaixo. Uma desigualdade racial muito grande, uma exclusão muito grande, uma discriminação muito grande, mas faltou um elemento político. O Brasil era comprometido com ideais de embranquecimento, que tanto é que vieram quem? Os imigrantes europeus. De tudo que você colocou, só faltou esse elemento. Ainda era um país que dialogava com um projeto ridículo, um projeto cretino de embranquecer via imigração o Brasil. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? E quando eu falo isso, gente, é preciso que eu deixe bem claro: nada, pelo contrário, absolutamente nada contra os imigrantes que vieram. Pessoas boas, pessoas trabalhadoras. Quando eu falo que é um projeto canalha, é porque ele é baseado em ideais racistas. Isso não tem nada a ver ser contra as pessoas que vieram. Chegaram italianos trabalhadores, árabes trabalhadores, os primeiros japoneses. Peça para aqui. Chega aí. Chega aí. Chega aí, deixa eu ler. Eu também não posso? Vamos ver. Nossa Senhora. Você consegue enxergar ela desse jeito? Consigo. Consegue? Que coisa mais... Nossa. Bom, pode pegar. Prefiro não. Então percebam, respondendo a pergunta completamente. Professor, o Brasil era um país que tinha acabado de abolir a escravização, havia um racismo e uma discriminação muito grande e ainda havia um projeto por parte do governo de embranquecer o Brasil, entendendo que a presença negra era uma coisa nociva ao país. Tudo bem? Não esqueçam que nesse período a miscigenação era vista como algo absolutamente ruim, nocivo. Aquela ideia que depois foi resgatada pelo próprio Hitler, né? Que a mistura racial torna um povo fraco, um povo indolente. Tudo bem, gente? Fechou? Vamos aí para a sexta ou sétima questão? Sétima questão. Você pode ler para mim, minha princesa? O que ela leu? Não entendi nada que ela leu. Nada. Lê de novo. Falou, não entendi nada. É a pergunta.
Lia, alto, vamos ver. Ideologia também aproximada das convém em 1922. Nós sabemos, meus amigos, que na semana de 1922, isso fazem o que, gente? 102 anos, não é isso? Nós estamos em 24, né? Ano retrasado fez 100 anos, 102 anos. A gente sabe que a Semana de Arte Moderna, gente, ela é uma referência aqui no Brasil, né? Se você for estudar letras, se você for estudar literatura, se você for estudar artes no Brasil, cultura, a Semana de 22 era sempre lembrada. Detalhe, é importante que eu diga antes de falar a resposta. Essa arte gestada na Semana de 22 não era uma arte periférica, não era. Era uma arte de elite, né? Que nasceu nas universidades, com pessoas realmente elitizadas, mas ela foi um marco. Ela foi um marco porque na sua ideologia ela trazia uma ideia diferente. E é exatamente isso que eu queria saber. Qual foi essa ideologia, essas ideias que inspiraram, determinaram a Semana de 22? Aquela menina que está com o olhar de pensadora, assim, ó. Isso, está comendo a unha, na verdade, mas tudo bem. Então está pensando, é uma pensadora? Então fala. Já está com a mão na boca mesmo, só. O quê? Sério? Vamos continuar. Será que dentro da sua bisa tem espaço para minha resposta? Vai ter que editar o vídeo, professor. Não. Escolhe uma pessoa da sala que você acha que de repente tem condição de fazer frente a essa pergunta. A pergunta é a seguinte: qual a ideologia que promoveu a Semana de 22? Quem é o Wenderson? O Wenderson, você foi... Eu fiquei lisonjeado, cara. Se alguém me escolhe assim, você é um cara que eu acho que é inteligente. Se sinta reconhecido pelos seus... Não é isso, filha? Vai. Tá bom. Promoveu a recusa do modelo eurocêntrico, a criação de novas formas de pensar o Brasil e novas expressões culturais. Quer dizer, como é que eu posso criticar a menina que escolheu? Se a sua resposta, ela vem com os 3 pés na cara de certo que tá. Gente, a ideologia que promoveu a Semana de 22 era uma ideologia que procurava aí no cerne recusar os ideais eurocêntricos e criar uma cultura genuinamente brasileira. Deu para entender o que ele falou? Podemos continuar? Muito bom, né, filha? O reconhecimento é uma coisa importante. Leia para mim a próxima... Posso avançar ou não? Meu parceiro, leia para mim a próxima questão. Como é seu nome, cara? Gabriel, poderoso, né? Vocês sabem que Gabriel, me permita aqui, só dei uma hora mesmo, né, de estar aqui. O Gabriel, ele era o braço direito do próprio Deus, né? Foi aquele que, segundo a tradição cristã, ele apareceu para Maria e deu a boa nova que ela ficaria grávida. E o mesmo Gabriel, ele também é muito importante na religião islâmica. Foi ele que teria aparecido para Maomé para divulgar a nova religiosidade que vai ser o islamismo. Sabiam disso? Não. Embora na tradição cristã dizem que Gabriel não foi o primeiro braço direito. Vocês sabem quem foi o primeiro braço direito? Lúcifer. Lúcifer é aquele primeiro anjo, né? E ele se dava bem com Deus segundo a tradição cristã. Não estou dizendo que eu acredito nisso, tá, gente? Mas eu respeito, falo com muito respeito. Dizem que Lúcifer era o anjo mais querido de Deus. Só que aí Deus resolveu criar o ser humano. E aí Lúcifer disse que ficou chateado. Como é que o Senhor pode amar tanto eles e não amar a nós que somos anjos? Aí diz que Lúcifer liderou uma rebelião no céu e ele foi jogado para as profundezas. Quem seria Lúcifer na tradição cristã hoje? O próprio. O inimigo. O inimigo, né? Tá bom. Para quem é cristão, eu respeito muito, tá, gente? Então não vou nem falar sobre isso no livro, tá? Vamos passar para a próxima questão? Vamos? Não respondi. Qual que é a questão mesmo? Qual que é a questão mesmo? Esqueci. Como Gilberto Freire pensava a sociedade brasileira no aspecto social? Gente, não tem como vocês errarem essa, porque na verdade essa pergunta ela dialoga totalmente com a nossa matéria anterior. Gilberto Freire ele vai trazer uma ideia, né? Ele vai, apesar dele ser um pensador de referência, a gente não precisa necessariamente concordar com tudo que ele escreveu. O Gilberto Freire ele vai criar o famoso mito
da democracia racial. Na percepção de Gilberto Freire, o racismo e a escravização no Brasil, eles se deram de maneira mais tênue, mais light. Deu para entender o que eu estou falando? Ele vai dizer que as três raças, branco, preto e indígena, eles formam quase uma certa irmandade. Deu para entender o negócio? É o mito da democracia racial. Detalhe, não que ele não tenha criticado a escravidão, ele criticou, só que ele critica de uma maneira mais... Sabe quando você bate com uma mão e assopra com a outra? Teve a escravização, ela é ruim, mas ela não foi tão ruim como... Quais são as duas referências mesmo? O apartheid e a segregação nos Estados. Ele falou, aqui teve um racismo, tal, teve a escravização, gente, mas também não foi daquele jeito. Deu para entender o que eu estou falando? O mito da democracia racial. Essa é a resposta. Tudo bem? Tudo bem? Próxima questão. Leia para mim, por gentileza, você que queria tão gentilmente me emprestar um paninho para mim limpar meu óculos sujinho. Em que sentido o mito da democracia racial desacreditada a sociedade brasileira? Essa eu queria ver. Em que sentido o mito da democracia racial, ela praticamente desafricanizou o Brasil? Responde essa pergunta para mim. Você. No sentido de negar ou minimizar a herança no Brasil. Qual herança? Porque isso era importante. Você foi num caminho legal, começou bem, começou a jogada bem, a hora que você foi chutar, os caras te travaram. Porque faltou aquele, não veio o Felipe Melo para passar lotado, né? E aí ele conseguiu te travar. Mas eu vou explicar. Entendam o que eu vou dizer para vocês. Se você pegar o início do século XX, a questão racial estava posta. A mestiçagem é uma coisa ruim, né? Havia uma discriminação muito grande no Brasil. A partir do Gilberto Freire e seu mito da democracia racial, essa ideia de mestiçagem, ela vai meio que perder o vigor. Por quê? O Gilberto Freire vai pegar o mestiço, a mistura, como uma coisa ruim e vai transformar numa coisa boa, quase um símbolo do Brasil. E inclusive a ideia do negro, não que deixe de ser racista, mas o negro passa a ser visto de uma maneira um pouco mais benevolente, como um símbolo do Brasil. Só que percebam, não o negro de ancestralidade africana, mas o negro brasileiro. Naquela de você construir uma visão do Brasil nacionalista, você vai falar do preto brasileiro, mas é como se esse preto ele não tivesse ligação com o continente. Então, nesse sentido, há uma desafricanização. Por quê? Há uma valorização do preto, só que não da sua ancestralidade africana. Deu para entender o que eu estou explicando? Vocês querem que eu escreva na lousa ou deu para entender? O senhor está me enxergando? Eu estou achando que não, mas tudo bem. Faz um número aí. Deixa quieto, porque eu estou gravando. Eu vou fazer um número para você com o dedo, não vou fazer só assim para você. Tem dois aí. E quer que eu tire um? Obrigado, filha, muito obrigado, gostei. Eu não ouso fazer uma coisa dessa, ainda mais sendo gravado, né, gente? Até porque eu sou um homem fino, né? Falar que eu sou fino remete ao valorizeiro sempre. O que é ser fino no Brasil há 100 anos atrás? Era se parecer com o quê? Não é isso? Próxima questão, tira a caneta da boca e lê a questão, melhor. Não, por favor. Em que contexto histórico Florestan Fernandes pode ser Sobre o Brasil. Tá bom, eu entendi a questão. Você não colocou direito, mas eu entendi. A gente sabe que Florestan Fernandes também foi um pensador de suma importância no Brasil. Só que é importante que eu quero que vocês saibam uma coisa. O ser humano, ele é mais filho do seu tempo do que dos seus pais. Percebam o seguinte, o Gilberto Freire, ele era muito mais velho que o Florestan Fernandes. Ele viveu um país diferente do Florestan Fernandes. O que o Gilberto Freire ele viveu? Ele viveu no tempo da Primeira República. Essa era a análise que ele fez.
Florestan Fernandes não, já é um homem que vem da década de 50. O mundo já tinha passado pela Segunda Guerra Mundial. Vocês lembram disso? O mundo já era um Brasil mais desenvolvido. Já tinha passado por Getúlio Vargas, estava passando por Juscelino Kubitschek. Era um país, outro país. É claro que as ideias são diferentes. Meus amigos, qual era o contexto vivido por Florestan Fernandes quando ele produziu a sua obra? Primeira coisa, em termos mundiais, o mundo tinha acabado de passar pela Segunda. Era um mundo que respirava a esperança de quê? De paz. Nós tínhamos acabado a Segunda Guerra Mundial, a ONU tinha acabado de ser criada, o mundo respirava o quê? A vontade de uma paz. Tudo bem até aqui? No Brasil, como é que estava a situação? O Brasil tinha passado por um ciclo de desenvolvimento muito forte. Primeiro com Getúlio Vargas. Lembrem que o modelo de desenvolvimento de Getúlio Vargas era um modelo baseado no quê? Na força do Estado, nas empresas estatais. Já o JK não, era um modelo mais baseado no quê? No capital externo. Mas qual era o contexto? O Brasil tinha passado por um forte desenvolvimento. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Ainda assim, mesmo com esse desenvolvimento, o Brasil ainda assim não tinha um país absolutamente desigual. Tudo bem até aqui? Vamos recapitular? No mundo, Segunda Guerra Mundial acabou, o mundo respirava esperança de paz. No Brasil, um desenvolvimento muito grande, mas ainda com a manutenção de desigualdades sociais. Tudo bem, gente? Tudo bem? É necessário que eu coloque isso na lousa? Quero fazer uma pergunta. Se eu tivesse que fazer um estudo atual sobre o Brasil, hoje, o Brasil continua sendo, na opinião de vocês, um país ainda desigual? Pouco ou muito? Bastante, profundamente. Claro, gente, que não dá para comparar com a década de 50. Só o fato de vocês estarem numa escola pública, isso já mostra que alguma coisa efetivamente mudou no Brasil. Só de eu estar numa sala de aula onde a maioria das pessoas são mulheres, mano, isso é uma revolução. Se você entrasse numa escola 100 anos atrás, você não tinha a figura da mulher dentro de uma sala de aula. Professor, como é que uma mulher fazia para se educar? Primeiro, mulher pobre não era convidada jamais a conhecer as letras. Mas, professor, e uma família uma menina de uma família rica? Normalmente a família pagava professores para lecionar em casa ou mandava para a Europa, mas instituições de ensino, onde você tem a figura das mulheres de maneira majoritária, era muito restrito no Brasil. Tudo bem, gente? É isso, filho, infelizmente, tá? E não naturalizem isso. Isso é errado, tá? Fechou aqui essa aqui? Posso continuar? Meu parceiro, lê a próxima. Em que sentido Florestan Fernandes disse que negros tiveram que sair da sua pele? Essa foi a última coisa que eu expliquei, não foi? Florestan Fernandes. Ah não, eu quero ouvir, acho que é melhor ouvir. A menina escreve muito, não sei se me ouve, não sei se está sintonizada aí com as vibrações da sala. Olhe pra mim começando uma menina. Como? Engraçado, aqui nessa hora vocês falam baixinho, quase miando, né? Aí passa o sinal, bate o sinal, eu vou no pátio. Mandar pra ouvir a voz de vocês lá do lado da avenida. Aí chega na sala de aula, você não ouve a pessoa. Ana, Florestan Fernandes disse que o negro no Brasil teve que tirar a própria pele. O que é isso? Tô calmo. Tá errado? Então me faz um favor. Aponte pro lado, tirando ele. Ele não. Você está falando para aquele. Eu tô falando que ela falou pra mim. Você sabe a resposta? Eu sei. Por favor? Olha. Eu lhe subestimei? Sim. Não, você não tinha escolhido. Você tinha respondido, mas vai. Tá vendo? Pensando coisas ruins de mim. Em que os negros no Brasil foram forçados a abandonar sua identidade cultural para se adequarem aos padrões impostos na sociedade dominante. Maluco. Eu estou boquiaberto. Você me deu 2 tapas na minha cara. É exatamente o que ela falou. Existia um padrão estético, moral, um padrão branco.
Quando o professor Fernandes fala assim, olha, o preto tem que ser da sua própria pele, é como se o preto tivesse que deixar as suas características, o seu saber, a sua cultura, a sua identidade, para se adequar ao quê? A uma identidade que lhe é estranha, que é uma cultura embranquecida. Deu para entender isso? Quero fazer uma pergunta. Isso ainda é uma realidade? Uma pessoa preta hoje, na opinião de vocês, ela ainda se esforça para tentar meio que se encaixar num certo padrão branco? Sim. Vocês percebem isso no cotidiano de vocês? Alguém pode me dar algum exemplo? Em que situação, assim, uma pessoa preta, de repente, você vê, assim, que ela, ou ela se adequa, ou ela tá fora? A questão do cabelo. Caramba, eu tava pensando nisso. Eu vou contar uma história pra vocês. Vou contar uma história. E essa história que legal, ela tem origem aqui no Lins do Rego. Eu dava aula aqui em 2015. 13, 14 e 15 eu dei aula aqui. Vocês ainda estavam no fundamental, incomodando, tumultuando, botando terror numa escola fundamental. Eu já estava aqui. Em determinado período, o governo anunciou que ia fechar algumas escolas da região, tal, ia fazer uma reforma. Não anunciou que ia fechar o Lins, mas o que nós percebemos? Se fechar essas escolas, isso aqui que já é cheio vai ficar como? Lotado. Os alunos dessa escola, gente, em 2015, 14 de novembro de 2015, eles ocuparam essa escola. Nós não vamos embora. Eles ocuparam a escola. E naquele dia, a polícia entrou aqui armada até os dentes. 5, 6, 7, que os caras entraram como se fosse uma guerra. E nós, professores, ficávamos do lado de fora. E falamos pro policial, olha, você deixa o portão aberto que nossos estudantes estão aí dentro. Não, a gente só vai trocar uma ideia tal. De repente o policial veio para tentar fechar o portão com os estudantes dentro. A professora Jaiane de filosofia correu e meteu a perna. E aí a perna começou, o portão começou a bater na perna dele, o cara batendo nela, policial, e jogando gás pimenta. Aí a gente foi pra cima. E eu fui pra cima. E aí a polícia me pegou, me prendeu. E eu saí daqui preso. Naquela época eu tinha um cabelo grande. Eu tinha um cabelo, meu cabelo todo cacheadinho e tava grande. E aí... Tem seu canal, o vídeo lá. Sim. E aí o que aconteceu? Me levaram preso. Eu fui preso. E quando eu fui sair da delegacia, o policial, o delegado me chamou, olha, eu vou te dar um conselho. Você está muito marcado aqui na região. Para você não ter problema com a polícia aí fora, corta o seu cabelo. Eu ouvi isso. Quando eu tinha um cabelo também um pouco grande, assim, eu ouvi de uma pessoa que eu amo muito e ouvi aquilo me deixava muito chateado, tipo assim, a gente ia sair e tal, arruma seu cabelo, arruma seu cabelo. Sabe, aquela coisa que vai te, porra, meu. Aí chegou uma hora que eu peguei e cortei o cabelo, entendeu? Então, assim, nitidamente, o cabelo de um preto grande é uma coisa que incomoda muito as pessoas. No mercado de trabalho, não sei nem falar pra vocês. No mercado de trabalho, vai você procurar o cabelo com dread, vai você procurar o cabelo, emprego com o cabelo mais armado, você não tem condição nessa fora. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, são coisas que exigem de um preto que ele faça. E assim, eu falo como homem, eu acho que uma mulher preta, porque vocês mulheres, a questão da aparência é muito mais exigida do que nós. Eu acho que para uma mulher preta, não... Acabou minha aula? Tá, mas que horas são? 3 e 11. Que hora que bate? Gente, eu preciso fazer a chamada, ninguém vai sair aqui não.